Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Você já se sentiu no escuro, cercado por incertezas e medos, sem saber para onde ir? E se eu te dissesse que existe uma luz tão poderosa que nenhuma escuridão pode apagar? Uma força tão grande que nenhum exército pode abalar? Fique comigo, pois hoje vamos mergulhar no Salmo 27 e descobrir como fazer dessa verdade a sua realidade. E no final deste vídeo, farei uma oração especial, clamando a Deus diretamente por sua vida. Se esta mensagem já tocou seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma luz de esperança. O Salmo 27, escrito pelo rei Davi, é uma das mais poderosas declarações de fé e confiança em toda a Bíblia. Ele começa com uma afirmação que ecoa através dos séculos, uma verdade que precisamos trazer para o nosso peito hoje. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Note que Davi não diz que o Senhor dá a luz. Ele diz que o Senhor é a luz. A luz não é algo que Deus nos entrega, é a própria essência de quem Ele é. Onde Deus está, a escuridão simplesmente não pode permanecer. A salvação não é apenas um ato, é a presença contínua do Salvador. A força não é um recurso que se esgota, é o próprio Deus sustentando a nossa vida. Quando você entende isso, o medo perde o seu poder. Davi pergunta: a quem temerei? Não é uma pergunta de dúvida, é uma declaração de confiança. Ele nos ensina que o antídoto para o medo não é a coragem humana, mas a consciência da presença de Deus. No versículo 2 ele relembra: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ele não estava imaginando um futuro. Ele estava se lembrando da fidelidade de Deus no passado. As batalhas que Deus já venceu por você são o seu testemunho para confiar nas batalhas que estão por vir. Por isso ele conclui no versículo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. A confiança dele não estava na ausência de guerra, mas na presença de Deus no meio dela. Diante de tamanha confiança, qual seria o maior desejo de um coração assim? Riquezas, poder, vingança contra os inimigos? Não. O versículo 4 revela o centro de tudo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O maior desejo de Davi era a intimidade com Deus. Morar na casa do Senhor não é sobre estar fisicamente em um templo, mas viver num estado constante de comunhão e presença dele é fazer da presença de Deus a sua morada. E para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. Em meio ao caos, ele queria focar na beleza do caráter de Deus. Sua bondade, sua fidelidade, sua justiça e inquirir no seu templo, que significa buscar sabedoria, direção e conselho diretamente da fonte. E essa busca por intimidade tem uma recompensa gloriosa, descrita no versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O pavilhão, o tabernáculo, são lugares de proteção e encontro. Quando o mundo desaba,
Deus não apenas nos protege, Ele nos esconde num lugar de intimidade com Ele. Nos coloca sobre uma rocha firme, acima das ondas da tribulação. E de lá, do alto dessa rocha, a nossa cabeça é exaltada acima dos inimigos. E o que nos resta é oferecer sacrifícios de júbilo e cantar louvores ao Senhor. Mas a fé de Davi não era passiva. Era uma fé que dialoga, que clama. A partir do versículo 7, vemos a sua oração. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Ele busca o rosto de Deus, pede para não ser desamparado, e no versículo 10, ele faz uma das promessas mais consoladoras das Escrituras. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mesmo que a fonte de amor mais fundamental da terra venha a falhar, o amor de Deus é infalível. Ele te acolhe. Ele pede direção. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. E então ele chega à conclusão que sustenta toda a sua jornada. No versículo 13. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. A fé dele não era para uma recompensa apenas na eternidade, mas uma expectativa de ver o bem de Deus acontecer aqui, agora. É com essa certeza que ele termina o salmo, não falando mais com Deus, mas falando consigo mesmo e conosco. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera ativa, confiante, cheia de esperança, sabendo que no tempo certo, aquele que é a sua luz, sua salvação e a força da sua vida, agirá. Agora, feche os seus olhos por um instante ou apenas se concentre na minha voz. Quero orar por você. Pai amado, Deus da minha salvação e da salvação dessa pessoa que me ouve, nós entramos na Tua presença buscando a Tua face, assim como fez o Teu servo Davi. Senhor, Tu conheces as guerras que têm se levantado, os exércitos que têm cercado o coração desse teu filho, dessa tua filha. Conheces o nome de cada medo, de cada adversário, de cada angústia que tenta devorar a esperança. Neste momento, Pai, eu clamo para que Tu sejas de forma real e palpável a luz na escuridão dele. Dissipa toda a confusão, toda a incerteza, toda a mentira do inimigo. Que a Tua verdade brilhe mais forte, seja a força da vida dele, renovando o vigor físico, emocional e espiritual. Eu peço, Senhor, que Tu o esconda no Teu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo, proteja-o de toda palavra de maldição, de toda inveja, de toda seta do maligno. Coloque os pés dele sobre a rocha, bem firmes, acima das circunstâncias. E que do alto dessa rocha ele possa cantar um cântico de vitória. Pai, ainda que as pessoas mais próximas o desamparem, que ele sinta o Teu abraço de Pai, que recolhe, que cuida, que restaura. Ensina o Teu caminho, guia-o pela vereda da justiça e não o entregue à vontade dos seus adversários. E agora, eu declaro sobre a vida dessa pessoa a fé do versículo 13. Ela não perecerá. Ela crê e ela verá a bondade do Senhor aqui, na terra dos viventes. Fortaleça este coração, Senhor. Anima esta alma cansada e que ela aprenda a esperar em Ti, com a certeza de que o Senhor nunca falha. Eu abençoo esta vida. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diz: Amém. E antes de nos despedirmos, quero deixar um convite final, feito com muito carinho para você. Nossa jornada de fé e reflexão não precisa terminar aqui. Sabemos que a vida apresenta desafios e o seu bem-estar espiritual e emocional é a nossa prioridade. E justamente por isso, queremos ser transparentes. Estas reflexões que preparamos são elaboradas com o auxílio de ferramentas de tecnologia. E como sabemos que nenhuma tecnologia pode substituir o valor do cuidado e da conexão humana, sentimos a responsabilidade de ir além. É por essa razão que criamos a página especial de apoio. Lá você encontrará a missão completa deste trabalho e, o mais importante, uma lista detalhada de recursos e contatos, pronta para amparar você quando mais precisar. O acesso é simples. Basta ir até o final da descrição, aqui embaixo deste vídeo, e clicar no primeiro link que você vai encontrar. Obrigado por sua companhia e por sua fé. Que seu dia seja repleto da paz e do cuidado de Deus.